Bom dia a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Osasco para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças para demonstração e avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2014. Convido o nobre vereador Valdir Roque para secretariar os trabalhos e solicitar ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, os vereadores presentes, vereador Alex da Academia, terceiro secretário presente, vereadora Mazé, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, e presidente da Comissão de Finanças, presente, esse vereador Valdir Roque, membro da Comissão de Economia e Finanças, e o nosso presidente, Toniolo. Agradeço ao senhor secretário, vereador Valdir Roque. Gostaria de convidar para compor a mesa também, já a nobre vereadora professora Mazé Favarão, presidente da Comissão de Economia e Finanças, a senhora Lucineide Aparecida de Lira, diretora do Departamento de Contabilidade e Orçamento, e o nosso secretário Marcelo Escalão, secretário de Finanças de Osasco. Gostaria de anunciar e agradecer a presença também da senhora Ana Paula Braga, senhor João Luiz Damiati, a senhora Marilda Melo, o senhor Jorge Nakayama, todos os agentes de controle interno da Secretaria, eu acredito que seja isso, agentes de controle interno. O doutor Rafael Talarico, representando a Comissão de Assuntos Legislativos da OAB, subseção Osasco, o senhor Eli Freitas, presidente da Associação Amigos do Jardim Iguaçu, senhora Sidney Evangelista Siqueira, gerente de projetos de TI. Olha, esse aqui eu não vou perdoar não, hein, porque é meu amigo da época da CAEMA. Colocar aqui senhora fica muito ruim. Desde que eu conheço ele há 40 anos atrás, é senhor. Vou puxar aqui a orelha aqui da minha assessoria aqui, que está me colocando. Olha, eu fiquei em dúvida na hora de falar, mas tudo bem, né? Pedir desculpa aí ao meu amigo Sidney, que eu conheço já de longas datas, né, Sidney? Rogamos às demais autoridades presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da nossa mesa diretora de trabalhos. Quero solicitar ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício número 12 de 2014. Osasco, dia 6 de maio de 2014, ofício 12 de 2014. Ao excelentíssimo senhor Antônio Aparecido Toniolo, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto, audiência pública. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que envie ao chefe do Executivo ofício convidando o senhor secretário de Finanças, Marcelo Escalão, para a audiência pública a ser realizada dia 29 de maio de 2014, às 10 horas, no plenário Tiradentes. Oportunidade em que discutirá demonstração e avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre do exercício 2014, em cumprimento às disposições 4 do artigo 9 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Atenciosamente, professora Mazé Favarão, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Agradeço, senhor secretário. Quero agradecer a presença aqui do vereador Aloysio Pinheiro, que também está presente nessa manhã, acompanhando a audiência pública.
agradecer a imprensa, agradecer, eu estou vendo o César Parra também presente, agradecer a presença e a todo o público que está presente, informar, quero, na pessoa do nosso amigo Marcelo Escalão, que é o secretário de Finanças, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, os seus assessores que estão aqui hoje nessa manhã. Agradeço aos vereadores presentes, vereador Alex, vereador Aloísio, a nossa presidenta Mazé, o vereador Valdir Roque, meu primeiro vice-presidente. Quero agradecer ao público presente e à imprensa presente. Quero informar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, no canal 7 da NET, e também nos canais 9 e 16 da operadora Multivias. E também pelo portal da Câmara na internet, www.osasco.sp.leg.br. Convidamos a população para que participe dessa audiência pública, enviando sugestões e perguntas. Basta, para isso, acessar nosso portal na internet e clicar na opção Envie mensagem ao plenário, localizado no lado esquerdo da tela. O público aqui presente também poderá participar, retirando os formulários na recepção ou com os nossos assessores que farão a distribuição logo mais. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Eu quero, de público aqui, agradecer os vereadores da Comissão de Finanças pela iniciativa tão importante, na pessoa da nobre vereadora, a presidenta Mazé, cumprimentar a todos os seus vereadores e os demais vereadores, agradecer pela força que tem dado a esta presidência, a essa mesa diretora, na condução dos trabalhos dessa casa, e, em especial, nos pareceres dados aí nos projetos que passam pela sua comissão, que têm sido prontamente respondidos, dando para nós aí respaldo para que a gente possa fazer o nosso trabalho aí com maior clareza. E essa sessão ela é muito importante, não só para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas também, sobretudo, para que a gente possa mostrar as ações aqui da Câmara Municipal, da administração pública, para que seja cada vez mais democráticas e transparentes. Então, eu cumprimento a nobre vereadora, agradeço a todos os vereadores, a Comissão de Economia e Finanças, e convido, nesse momento, a professora Mazé, da Comissão de Economia e Finanças, a ocupar a presidência e dirigir os trabalhos a partir desse momento. Mais uma vez, cumprimentando e agradecendo aqui o nosso amigo, secretário Marcelo Escalão, cumprimentá-lo aí pelo excelente trabalho que vem realizando frente à Secretaria de Finanças da nossa cidade. Passar aqui o comando à professora Mazé. Muito obrigada, vereador Toniolo, presidente da Câmara Municipal de Osasco, não apenas pela participação em todas as audiências, ainda que com os limites de tempo, vereador, que é complicado, mas, mesmo assim, acompanhando, e dizer que a nossa comissão, que 2 dos nossos membros estão com alguma dificuldade para chegar, mas estamos aqui em 3, o vereador Alex, que é o relator da comissão, o vereador Valdir Roque e eu, nós queremos fazer aquilo que tem que ser feito, mas, mais do que isso, queremos aprender fazendo. E o tema em pauta é um tema meio árido, porque ele é muito técnico, são muitos números, são muitas rubricas, que são as subdivisões de cada um dos recursos alocados nas diferentes secretarias, que nós já tivemos a possibilidade de votar o orçamento para este ano, 2014, e agora nós vamos ouvir a apresentação de como é que aquele orçamento, de como é que aquela divisão de recursos aprovada no ano passado foi
implementada, foi realizada, né? Esse é o termo, né, Lúcia e doutor Marcelo. Como é que ela foi realizada, como é que ela foi executada nesse primeiro quadrimestre? Tá? Conforme disse o presidente, não é apenas uma questão legal, é também uma questão de acompanhamento, que é uma das principais funções dos vereadores, fiscalizar, acompanhar, questionar, e, enfim. A fase da sugerência, da sugestão, virá mais para o final do ano, quando nós votaremos a peça orçamentária já para o ano que vem. Tá? Queria agradecer também a presença da senhora Adriana Pereira Ribeiro Guimarães, que é agente de controle interno, né? Todos os demais também. Bem, nós temos um desafio, quer dizer, nós propomos um desafio para vocês da comissão, da Secretaria de Finanças, capitaneada pelo doutor Marcelo, que é nos explicar e nos fazer entender, que é mais difícil a segunda parte, tá? Sobre como é que foi como é que foram os procedimentos, como é que foi a execução desse primeiro quadrimestre do orçamento. Nós sabemos que o grande desafio que já foi discutido, mas, de qualquer forma, é bom lembrar, equacionar as receitas do município com as suas despesas. E as despesas implicam a aplicação desse recurso naquilo que é a demanda, é o programa de governo, porque, quando nós elegemos alguém, nós elegemos em cima de propostas e programa de governo para a sociedade que ele apresentou e para o que ele pede voto. Costumo dizer que a gente deve ter a preocupação de não votar apenas no indivíduo, mas no programa de governo daquele indivíduo. Tá? Quer dizer, o que ele vai implementar, por que ele está pedindo o nosso voto, o que ele vai apresentar para a cidade. Então, a peça orçamentária foi feita com isso, as receitas para implementar o programa de governo, para implementar as demandas de orçamento participativo e para dar conta das inúmeras pequenas e médias demandas que a vida apresenta para uma cidade. Frequentemente, essas demandas são aquelas apresentadas pelos vereadores. Tá? Então, é a reivindicação de uma atenção maior num bairro, numa rua, numa escola, numa associação. Então, essa é a grande equação, que, de resto, pode parecer bobagem, mas é a equação das nossas casas. Como é que nós realizamos nas nossas casas? A receita, todos sabemos, tem as receitas próprias do município, tem as transferências, que nós já debatemos isso. Tá? As receitas próprias do município vêm, basicamente, a grande maioria, um percentual bastante grande, vem do ICMS, que é o Imposto sobre Consumo de Mercadoria, ICMS, Serviços, e também sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Tá? E esses dois impostos, eles são termômetros da situação conjuntural maior, tá certo? Então, nós podemos ter um recolhimento de INSS e ICMS maior se a economia estiver bastante acelerada. E podemos ter um menor se houver algumas questões na economia. E aqui eu quero reforçar que nós não vivemos numa ilha. Ainda que vivêssemos, tá? Nós não nos mantemos enquanto uma ilha. Então, as relações econômicas de nível internacional, a situação da economia norte-americana, a situação do crescimento da China, né, que é do grande, né, as eleições no Parlamento Europeu, tudo isso influenciam nas questões econômicas do mundo e, consequentemente, do Brasil, que é um país que tem assumido uma posição muito importante na economia mundial, no cenário mundial. E, dentro do Brasil, São Paulo, e dentro de São Paulo, Osasco. Né? Então, essas questões são importantes da gente tentar um pouquinho compreender. Ah, mas vai cair tal recolhimento. Bom, por que vai cair? Vai cair ou ele está num período de contenção agora para depois retomar? Então, essas questões são bem difíceis, são os economistas, tá, administradores e
e as pessoas da área da contabilidade que sabem mais, mas é importante que a gente também saiba, né? Então, isso posto, depois de falar mais do que deveria, as usual, como sempre, queria passar, antes de passar a palavra, também agradecer a presença do senhor Humberto de Aquino, nosso querido Pé, que aniversariou há 2 semanas atrás, né? Ficou mais jovem, né, Pé? Que está representando a companheira e ex-vereadora, e sempre vereadora dessa casa, Sônia Rainho, que é coordenadora da Mulher e Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigada, dê um abraço à Sônia Rainho. Aliás, eu estou tentando falar com ela, viu, Pé? Ela está sendo convidada para ir a São Paulo numa ação muito importante de mulheres, a gente não consegue falar com ela. Ela é muito ocupada. Tá? Então, o secretário, por favor, colocar a tribuna à sua inteira disposição. Professora Mazé, presidente da comissão, aos vereadores presentes, Valdir Roque, o Toniolo, a Luísa Pinheiro, Alex da Academia, aos meus colegas da Secretaria de Finanças, aos funcionários dessa casa, ao público presente. É sempre um prazer estar aqui e, costumeiramente, bem recebido por essa comissão e pela presidência. Bem dito pela professora Mazé, além do cumprimento legal dessa audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre, é uma forma de participação da população daquilo que está acontecendo. Em rápidas palavras, de uma trajetória de que tudo isto nasce de um plano de governo, que se transforma num plano plurianual, que já foi enviado a essa casa o ano passado. Esse plano plurianual ele vigora de 2014 a 2017, ou seja, ele é política pública, ele transcende mandatos. A partir daí, saem as leis de diretrizes orçamentárias, que a este final deste mês agora, essa casa já vai estar recebendo o que vai dar o norte e as ações a serem executadas em 2015. Para tão logo no segundo semestre, já estando aprovada essa lei de diretrizes orçamentárias, a gente possa fazer o orçamento público, o orçamento da cidade para 2015. Então, tudo isso é muito dinâmico e tudo trabalhado por estimativa. Não dá para se prever o que vai acontecer. Aí eu sigo no raciocínio da nossa presidenta, onde ela fala sobre o ICMS. Muito bem, o ICMS é um imposto transferido do governo do Estado, de acordo com uma série de fatores que compõem um índice da nossa participação. Quando eu digo a nossa, somos todos nós, os consumidores dentro da cidade, que compõem esse imposto e é transferido pelo governo do Estado. Então, Osasco tem lá uma participação em toda a receita, em toda a riqueza produzida dentro do Estado de São Paulo. Este é um imposto transferido pelo Estado, que vem da circulação de mercadoria, especificamente do consumo. Os impostos essencialmente municipais, o ISS, que é o imposto de serviço, este é essencialmente municipal. Todo serviço gerado na cidade há um imposto a ser recolhido, que é o imposto sobre serviços, ISS. E o IPTU, que é o imposto predial e territorial urbano, que, junto com ele, compõe todo o serviço que é prestado pela prefeitura, inclusive a coleta de lixo, que as pessoas não imaginam, mas isso é pago por esse imposto. Dito isto, só para acrescentar a questão da como se compõe a receita. Então, a receita ela é composta por esses impostos e outras taxas, todos os preços públicos, aquilo, tudo que se recorre à prefeitura, que você tem que pagar uma taxa, isso vai entrando no cofre da prefeitura. Além dos impostos, nós temos as transferências federais, por conta de projetos do governo federal que contemplam as cidades. Tudo isso é estimativo, porque o governo federal também nos transfere de acordo com a evolução da sua receita.
Os números que vocês vão ver aqui hoje, eles vão bem de encontro àquilo que foi planejado de receita para o exercício de 2014. Como nós estamos falando de um quadrimestre, é como nós pegássemos o ano e dividíssemos por 3. Então, tudo aquilo que tiver em 100% próximo de 33, certamente é o que nós estamos realizando. E serão os números que vocês vão ver aqui. Está bem equilibrado o orçamento, da mesma forma que estão equilibradas as despesas do município. E é isso que eu pretendo mostrar para os senhores e gostaria que, assim que tivessem alguma dúvida, tão logo a gente conclua a apresentação, vamos esclarecer as dúvidas dos senhores. Obrigado. Obrigada, secretário, doutor Marcelo Scalão. E só reafirmando, durante a apresentação é possível, conforme o secretário mencionou, que surjam dúvidas. Então, por favor, fiquem à vontade, por favor mesmo, escrevam essas dúvidas, que é na resposta que a gente vai conseguir compreender melhor. E queria repetir, né, que essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara Osasco, pelo canal 7 da ANET, pelos canais 9 e 16 da Multivia e também pelo portal da Câmara, que é o www.osasco.sp.leg.br, tá? Porque tem o .gov, que é lá de baixo, da Prefeitura, do Executivo, leg do Legislativo. E é muito importante, nós sabemos que tem gente que está acompanhando, que façam as suas perguntas, porque mostra que a cidade está preocupada, está envolvida, quer compreender a execução do orçamento. Então, agora vamos ouvir a apresentação. Com esse microfone aqui? Não sei se fica mais fácil. Acho que é melhor, né? Tem? Tá bom. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Acho que dá para... Acho que agora dá. Não, acho que ele está ligado. Você tem que falar mais perto. Bom, como bem dito, são as metas fiscais, audiência pública, dia 29 de maio de 2014. Vamos apresentar os resultados do primeiro quadrimestre de 2014. Pode passar, por gentileza. Passo direto aqui. Essa apresentação vai consistir na execução orçamentária, nas receitas correntes líquidas, os limites de pessoal e da dívida consolidada imobiliária do município, comportamento das metas fiscais, receitas fiscais líquidas, despesas fiscais líquidas, resultado primário, resultado nominal e dívida consolidada líquida. A execução orçamentária e os resultados consolidados com administração direta e indireta. Administração direta e indireta. Então, vocês vão ver aqui, a receita prevista, receita corrente, para o ano é de 1.793 bilhões em números redondos. A receita realizada está aqui, 625 milhões. Atentem para o índice que eu havia dito no início, quando nós pegamos os 100% e dividimos em um quadrimestre, nós estaríamos em torno de 33%. Ou seja, nós estamos realizando aquilo que prevíamos. Da mesma forma, são as receitas de capital, que nós realizamos bem menos dessas receitas de capital, porque isso aqui são transferências de convênios. Nós estamos no início de um exercício, muita coisa ainda em termos de convênios e transferências de recurso poderão acontecer ao longo dos próximos 8 meses. Então, esta receita de capital não tem nada a ver com o desenvolvimento da atividade econômica. Portanto, não há uma queda expressiva nisso e nenhum número que possa balizar alguma dificuldade que a prefeitura venha a ter, que o município venha a ter.
Em números reais, 644 milhões foram as receitas, 32,57% do previsto. Esses números estão representados nesse gráfico aqui embaixo, entre as previstas e realizadas, nada mais é do que a ilustração dos números que aqui em cima nós apresentamos. O total da despesa. Então, lá nós falamos do que arrecadamos no primeiro quadrimestre. Nós tínhamos uma despesa prevista de 1.642 bilhão, temos para o ano, e nós realizamos 25,80% dessa despesa prevista. Ou seja, executamos 423 milhões. Isto aqui é a totalidade das despesas do município, de administração direta e indireta, incluindo pessoal. Despesas de capital, 363 milhões o previsto, e nós temos executado 25,33. Vocês podem ver aí um descompasso entre a despesa prevista de capital com a receita da tela anterior, que está aqui, que são 185 milhões. Ocorre que isto, como eu bem disse, advém de convênios, então nós temos convênios de exercícios anteriores, que esses valores serão honrados à medida do desenvolvimento dos projetos. Então, nem todos os convênios se iniciam e terminam no mesmo exercício. O total das despesas atualizadas são 2 bilhões de reais, e nós já executamos 450 milhões em despesas, o que resta 22,45% daquilo que prevíamos. Aqui, o resultado consolidado do que dissemos: receita realizada 644 milhões, ou seja, 31,62% do orçamento, do previsto. As despesas liquidadas, 450 milhões 310, são 21,69%, o que resta um superávit orçamentário até este momento de 194 milhões. Por que nós começamos? Eu vou aqui atender o que a professora Mazé tem várias, por diversas vezes pedido. Despesas liquidadas. É porque antes de se efetuar o pagamento, a gente liquida isto. É um termo técnico dentro do contábil. Então, nós liquidamos. Muitas vezes, as pessoas ligam e dizem: estão liquidadas a receita. A pessoa fala: mas eu não recebi ainda. É porque, às vezes, entre a liquidação e o pagamento, há aí um intervalo. Por isso é que nós falamos receitas liquidadas. É aquilo que realmente já está consolidado como efetivado. Aí é simplesmente uma transferência financeira a partir daí. O que dá um superávit orçamentário de 194 milhões, mas como nós estamos ainda no primeiro quadrimestre, isso aqui ainda não reflete o que nós podemos chegar ao final desse exercício. A execução orçamentária apenas da administração direta. A administração indireta, direta e indireta, quando nós falamos de administração direta e indireta, nós incluímos, além da Prefeitura, Câmara Municipal e a FITO, e o IPMO, o Instituto de Previdência. Aqui nós vamos falar simplesmente da administração direta. Receitas correntes previstas para a administração direta de 1.718 e realizamos 584 milhões. Portanto, 34,02% do previsto. Receitas de capital, nós retornamos aquele mesmo número, porque, logicamente, essas receitas elas são feitas pela administração direta. Tivemos um repasse de 19 milhões, o que nos dá 10,36, e chegamos a um número de 603 milhões de receita realizada, 31,72 apenas da administração direta. Receitas correntes. Receitas correntes. A prevista 1.718 bilhão.
Realizamos 584 milhões, repete-se novamente aqui os 34,02. As receitas tributárias, que foi a introdução que eu havia feito sobre como se compõem as receitas do município, ICM, ICMS, ISS e IPTU, taxas e os impostos e as taxas, 668 milhões. Nós realizamos 242 milhões até agora, portanto, 36,20. Estamos aí, por ser um quadrimestre, dentro daquele 1/3 do ano, os números ainda são bons. Receitas de contribuição estava previsto R$15 mil, recebemos 15 milhões, recebemos 5.625.000. Receita patrimonial, 14 milhões, estimado, nós já arrecadamos 11.769.000. Receita patrimonial são aplicações financeiras. Receitas de serviço, 5.037.000, temos R$909.000 de receita. As transferências correntes, que são as transferências por força de projetos federais e participação legal do município junto ao governo federal, 296 milhões. Outras receitas correntes, 110 milhões, já arrecadamos 27 milhões de reais, 25,02. Estas são as formas de receita que compõem o orçamento público. Receita de capital, que é aquilo que eu falava dos convênios, 185.000 a prevista. Operação de crédito, 51.975. Alienação de bens. Operação de crédito. Eu vou dar um exemplo. Aquilo que esta casa aprovou com relação ao BNDES para a construção e ampliação dos serviços públicos por meio da descentralização de serviços da subprefeitura, é este valor que está previsto aqui. Tá? Por que está zero realizado? Porque ainda não assinamos o contrato com o BNDES, porque um dos itens que compõe aquele projeto era a aprovação desta casa sobre a operação de crédito. A alienação de bens também não ocorreu, não dispusemos de nenhum bem público para venda. E as transferências de capital, sim, que são as aplicações, nós rendemos 19 mil, os convênios, 19 milhões, que dá 19,74. Então, a evolução deste quadro, vai se verificar a mudança mais para o final do exercício. Administração direta às despesas correntes, 1.533 bilhão, o previsto. Nós executamos já 384 milhões, o que dá 25,01. Despesas de capital, previsto 362 milhões, e nós realizamos 26,52. 26 milhões 572, o que representa 7,3%. Então, o total das despesas previstas era 1.896 bilhão, apenas da administração direta, aqui excluindo Câmara Municipal, FITO e IPMO, e nós tivemos uma despesa de 410 milhões nesse período, o que representou 21,7%, que nos dá aquele superávit que os senhores viram na outra tela, de 195 milhões até o momento. Despesas correntes da administração direta. Liquidada, 384 milhões, que compõe de pessoal e encargos sociais, 244 milhões. Então, de tudo que nós liquidamos e pagamos até esse momento, 63,51% se refere a pessoal e encargos. 8 milhões de reais de juros e encargos da dívida, o que representa 2,29%. Outras despesas correntes, 131 milhões, que são 34,20%. Obviamente, essas outras despesas correntes, elas são pagamentos de serviços e fornecimentos, enfim, que a Prefeitura teve nesse período. Isso é que se refere a outras despesas correntes.
Despesas de capital, nós tivemos 26 milhões de reais liquidado, num total. Parte disso, 15 milhões, foram investimentos, 58,94. Inversões financeiras nós não tivemos. E a amortização da dívida, 10.910.000 reais, que representa 41,06% das despesas de capital no período. Aqui são as despesas liquidadas por órgão. Destaca-se que, aí, em primeiro lugar, a saúde. Nós já, nesse primeiro quadrimestre, tivemos uma despesa com a saúde da ordem de 32,56%, lembrando que limites de gasto na saúde seriam, no mínimo, de 15%. Isso vem mantendo a trajetória histórica do município, que se gasta mais do que 30% na saúde do município de Osasco. Secretaria de Educação vem logo em seguida, com 30,51%. Nós temos aqui algo interessante nesse índice da educação, porque sempre se fala que os limites constitucionais de gastos com a educação são 25%. Mas, historicamente, a professora Mazé foi secretária de Saúde, sabe bem disso, gasta-se sempre mais, porque tem outras coisas que estão fora dos limites dos 25%. Então, esses números de 30%, 31%, eles são investidos efetivamente na educação, com algumas outras despesas que não integram os 25% do limite constitucional. Entre elas, o uniforme escolar, merenda escolar, que são transferências de recurso. Então, sempre se gasta mais na educação do que aquilo que se fala dos 25%. Aí vem as outras secretarias. Aqui, encargos gerais do município, são as despesas que nós temos com energia elétrica, enfim, tudo aquilo que é comum de toda a administração está aqui em terceiro lugar. Em quarto lugar, a Secretaria de Obras, com um gasto de 25 milhões de reais no período, 6%, e aí desenvolve todas as secretarias relacionadas. Esse quadro representa 80% do orçamento, que é saúde, educação, obras e encargos gerais do município. Então, vocês notem que saúde e educação, nós ultrapassamos os 60% no primeiro quadrimestre de despesas e investimentos nestas áreas. Despesa por órgão segue a ilustração daquele quadro que nós estávamos, com as demais secretarias, esportes, SAPES, Secretaria de Assuntos Jurídicos, CETRAN, SECONTRU. Então, aqui está transformado em gráfico todas as demais secretarias, qual a sua participação em percentual do orçamento. Receita corrente líquida, o resultado consolidado, novamente entre administração direta e indireta, que nós temos 1.494, 1.547, 1.597. O que é a receita corrente líquida? Receita tributária, contribuição de contribuições a patrimonial, serviços industriais, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas as contribuições ao IPMO e o resultado líquido do Fundeb. Então, é isso que nós temos que compõe a receita corrente líquida. Os limites, os resultados consolidados entre administração direta e indireta. Este quadro é bem interessante que a gente se atente. Presidente, despesas com pessoal, 759 milhões no período, num limite prudencial de 819 milhões. Eu enfatizo esse quadro porque, recentemente, essa casa aprovou um grande projeto que faz parte do governo Lapas, que é a melhoria da condição salarial dos nossos funcionários. Receita corrente líquida, que é o que nos dá esses percentuais de limites prudenciais, de 1.596 milhões. Nota-se que a despesa com pessoal, no segundo quadrimestre de 2013,
ela estava em 44,26. No terceiro quadrimestre de 2013, ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós tivemos 45,23% do orçamento comprometido nesse percentual com pessoal. O limite prudencial é 51,30%. Então, vejam que em números nós estamos. Neste quadrimestre, nós vamos a 47,58%, ou seja, ainda temos uma boa distância do limite prudencial. Porém, o número correto, o índice correto nesse período é de 46,45%. O porquê que nós estamos aqui com 47,58%? Porque o prefeito pediu a antecipação, e nós fizemos a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos funcionários públicos por ocasião do Dia das Mães. Por quê? Se nós antecipássemos o adiantamento, o vale do dia 15, ele ficaria muito distante da data do pagamento. Porém, nós poderíamos causar uma desorganização do orçamento doméstico. Então, o que fez o prefeito para fomentar o desenvolvimento do comércio local e tranquilizar os funcionários com relação ao Dia das Mães? Pediu antecipação do 13º salário. Então, a primeira parcela, ela contamina esse índice no primeiro quadrimestre. Então, o que nós temos que trabalhar é com 46,45%. Este é o limite, hoje, de gastos com a folha. Este é o oficial por conta do 13º e este é o oficial por conta do desenvolvimento dos demais meses, frente a um limite prudencial de 50,30%. A dívida pública. A dívida consolidada líquida, no primeiro quadrimestre, ela está em 860 milhões de reais, de um limite prudencial de 1.915 bilhão, ou seja, 120% do nosso orçamento é o limite de endividamento. Nós estamos em 53,88%. Esta queda, ela tem vários fatores que mudam esses índices entre um quadrimestre e outro. Aqui, nós já pagamos todas as despesas que ficaram do exercício anterior e também as dívidas normais que nós vínhamos pagando. Por isso é que, de um quadrimestre de 2013 para outro, o nível de queda é mais baixo do que agora. Porque aqui nós estávamos no terceiro quadrimestre com restos a pagar de 2013 de serviços de fornecimento contratados no ano passado. E, nesse período agora, nós já tínhamos tudo isso pago, portanto, o nosso percentual de dívida pública, 53,88%. Bem abaixo do limite prudencial, portanto, a situação é bem confortável. Aqui é o gráfico de desenvolvimento, simplesmente ilustrativo desses números que acabamos de apresentar. Comportamento das metas fiscais, os resultados consolidados. Resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Ele se comporta dessa forma. As receitas fiscais, aqui, novamente, o previsto, a meta para 2014, 1.737 bilhão. No primeiro quadrimestre, o comportamento do que nós arrecadamos representou 35%. As despesas fiscais, com o comportamento no primeiro quadrimestre, o que dá um resultado de 171,911 milhões, 188% realizado do resultado primário. Que isto vem de encontro àquelas planilhas anteriores. Como eu disse, nós estamos no início do exercício, esses números tendem a irem se alterando ao longo do ano, quando se efetivamente terminam as contratações, realizam-se as obras, enfim, toda a despesa que desenvolve o município. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em um período em relação ao período anterior. Aqui nós estamos com esses valores, por incrível que pareça, quanto maior negativo no resultado da meta, eles são melhores. Então, eles estão melhorando aqui. Por fim, agora vamos
as dúvidas e perguntas que os senhores tenham, que está a apresentação do primeiro quadrimestre. Obrigado. Obrigada, secretário. Informar a chegada, logo no início da apresentação, já ouviu a lição toda, né, vereador? Vereador Rogério Silva, que também é da Comissão de Economia e Finanças, conseguiu chegar a tempo. Bem, então, a apresentação em que pese, né, novamente, o tema ser um tema muito específico, mas já esclareceu algumas coisas. Até o final do ano, nós vamos fazer uma sabatina e tirar todo mundo 10 nessa sabatina. Agora, nós abriremos essa parte da audiência pública para que os nobres vereadores façam as suas perguntas. Ou sua pergunta? Não, acho que pode fazer uso do comentário, né? Então, algum vereador gostaria? Então, o vereador Toniolo fará uso da palavra para suas considerações. E as perguntas dos presentes, por favor, podem encaminhar, e também dos que nos assistem pela internet. Senhora presidenta, vereadora professora Mazé, vereador Valdir, nosso secretário Marcelo Escalão, a quem quero cumprimentar toda a sua equipe, a Lucineide, que está aqui presente, cumprimentar todos os demais técnicos que estão presentes aqui hoje, nessa manhã, cumprimentar meus colegas vereadores, o vereador Alex da Academia, a vereadora Luísio e o vereador Rogério Silva, que está presente, e as demais pessoas, autoridades e empresas que estão presentes. Eu, na verdade, não vou... Por isso que eu falei, isso é só pergunta, né? Na verdade, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu não posso perder uma oportunidade, aqui na presença do secretário, de vir aqui parabenizar o nosso executivo municipal, na pessoa aqui do nosso secretário, pela mudança que está fazendo na nossa cidade, no tocante à questão de finanças. É lógico que o carro-chefe é a Secretaria de Finanças. Se nós não tivermos uma Secretaria de Finanças trabalhando direitinho, conseguindo obter recursos para isso, fica muito difícil, né? No caso, como nós votamos aqui, aquele projeto de reenquadramento de várias funções da prefeitura, de correção de diversos erros que havia entre o funcionalismo, possibilitando aí esse aumento histórico que foi feito com os funcionários recentemente votados aqui nessa casa. E ainda, indo mais, né, cumprimentar, inclusive, o prefeito aqui nessa oportunidade, por ter lançado ontem o edital que vai permitir o processo de realização da concurso público, realização do concurso público para mais de 3.200 servidores para o município de Osasco, na prefeitura, sem aumentar o quadro de funcionários, ou seja, simplesmente possibilitando a substituição gradativa dos funcionários contratados aí por servidores efetivos. Então, isso é muito importante, porque você acaba dando uma qualidade melhor, né, possibilitando trazer bons servidores, bons profissionais para atuar na máquina pública e ajudar a prefeitura. Então, acho que a gente fica muito feliz, né, com essa ousadia que o prefeito está tendo, junto com a Secretaria de Finanças, aí, de poder estar fazendo isso. E, mais ainda, no momento que se fez a abertura, trazendo para essa casa aqui a reforma tributária que foi feita, que possibilitou trazer empresas para a cidade, trazer recursos maiores para a cidade,
né, fazendo com que o nosso orçamento, que era pouco mais de 800, 900 milhões, pudesse estar aí quase próximo a 2 bilhões. Isso tudo fruto de muito trabalho, de muita ousadia, e a gente quer cumprimentar o secretário por isso. Vou mais além ainda. Chegou a esta casa um projeto, né, que vai permitir o parcelamento de dívidas com a prefeitura em até 120 meses. Isso daí vai possibilitar fazer realmente um parcelamento dentro da possibilidade real de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, não adianta você ter uma dívida grande com a prefeitura, você chama ele para um parcelamento, ele parcela dentro de um número que era permitido a ele, mas ele não consegue pagar. Quer dizer, é enxugar gelo, fica uma situação, ele vai lá, se livra momentaneamente daquela dívida, logo não tem condições de pagar, então fica muito difícil. Então, quero cumprimentá-lo, secretário, a você, e que leve o nosso abraço ao prefeito, parabenizando a você, toda a tua equipe aí, por pensar, não só pensar em trazer recursos para a cidade, mas pensar também em como ajudar a nossa cidade, em como ajudar o nosso município. Eu acho que isso é mais importante, porque muito se vê aí nas secretarias de finanças, principalmente, não, vamos tirar do empresário, vamos tirar do nosso contribuinte, mas não, aqui não se está pensando só nisso. Se pensem também em como fazer. Bom, como nós podemos ajudar? Como a prefeitura pode ajudar? Como a secretaria pode ajudar? Isso é fundamental. Então, eu não poderia perder essa oportunidade de cumprimentá-lo e, mais uma vez, cumprimentar aqui a Secretaria, a Comissão de Economia e Finanças, na sua pessoa, nobre vereadora, cumprimentar a todos os demais vereadores, parabenizar e agradecer aí pelo trabalho que tem dado e ajudado aí esse presidente a conduzir os trabalhos dessa Casa Legislativa. Secretário, nosso abraço, parabéns a você, a toda a sua equipe. Leve o nosso abraço ao prefeito Jorge Lapas. Obrigado. Obrigada, vereador Toniolo, presidente da nossa Câmara Municipal. Muito obrigada. A palavra continua aberta. Os vereadores abrem mão da fala. Tem uma pergunta aqui que parcialmente já foi respondida pelo vereador Toniolo. Senhor secretário, em relação ao IPTU, estou ciente que, após a segunda quinzena de junho, irá vigorar um projeto, portanto, já será lei, no qual as dívidas poderão ser acertadas em até, são 60, são 120. A pergunta é a seguinte: e para o pagamento à vista, haverá algum desconto? Quem fez a pergunta foi o Humberto de Aquino Pé, que deve, mas paga, né, Pé? Nem sei se ele deve. Bom, respondendo à pergunta, primeiro vou fazer algumas considerações com relação a isso, que é um momento importante para que a gente possa esclarecer. No que consiste esse projeto, o Toniolo bem disse, acima do esperado de se arrecadar, o que nós queremos com isso é dar condições a todas as pessoas físicas e jurídicas de que acertem as suas dívidas junto à prefeitura. E uma grande dificuldade que nós fomos acompanhando pelo atendimento que nós temos na Secretaria de Finanças, na praça de atendimento, porque tudo que se refere a certidões, impostos, taxas, tudo aquilo que as pessoas têm que solicitar de serviços, são feitos na praça de atendimento. Não há outro local e nem outra pessoa com quem se fala na prefeitura. Tudo é feito naquele local. Então, ali nós estamos fazendo uma pesquisa sobre qual era a dificuldade maior para que a gente possa ir corrigindo algumas coisas na prestação do serviço público. Entre elas, nós encontramos essa dificuldade das pessoas em negociarem as suas dívidas, tendo em vista que a lei em vigor diz 36 meses apenas. E ela traz algumas questões do ponto de vista de que, uma vez feito um parcelamento, se não honrado, para que se faça novo parcelamento, tem que se pagar 50% do débito. O que o prefeito nos pediu?
acima de tudo, não é para gerar arrecadação, não é para gerar receita, é para resolver os problemas dos contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Então, respondendo à pergunta, não há desconto à vista. O único desconto à vista a ser concedido é o do pagamento do carnê de IPTU no momento que você recebe o carnê. No exercício, você tem um desconto à vista. A partir daí, não há nenhum desconto a ser feito. Nós não estamos fazendo nenhum refinanciamento, nós não estamos abrindo mão de nenhuma receita com relação a isso, não há renúncia de receita, não há projeto de incentivo de parcelamento. Eu sou radicalmente contra, já disse várias vezes, a questão de anistia, porque a anistia você penaliza o bom pagador, e nós temos hoje na cidade pouco mais de 86% da população é boa pagadora de impostos, físicas e jurídicas. Então, quando você esperar uma anistia na cidade, no meu ponto de vista, é ruim. Então, essas são as inovações que o projeto traz. Outra coisa que o projeto traz, a possibilidade de parcelamento por exercício, desde que inicie pelo mais antigo. Então, admitir a possibilidade que alguém tenha alguma dívida com a prefeitura relacionada aos anos de 2010, 11, 12. Ela pode chegar lá, dentro da sua condição, e parcelar o ano de 2010 apenas. Terminado esse parcelamento, ela pode fazer de 2011. O que isso pode influir? Isso pode influir no número de parcelas, porque o parcelamento não é em 120 meses. É em até 120 meses. Há uma parcela mínima de R$ 71,64. Então, para os senhores saberem quanto é que os senhores vão, em quantas parcelas é o seu débito, você pega o valor do seu débito hoje, divide por 71,64, que é um número de UFMO, ou seja, a virada do ano esse número muda. Se vocês, no site da prefeitura, entrarem lá, vocês vão ver que o valor da UFMO fica piscando assim na tela. Aquele é o valor da unidade fiscal do município de Osasco. Então, quem poderá parcelar até 120 meses? Quem tiver hoje um débito com a prefeitura acima de R$ 8.500 e poucos reais. Então, o parcelamento é em até 120 meses. Para que as pessoas não criem a expectativa de que qualquer valor será parcelado em 120 meses. Não. Pega-se o valor da dívida e divide por 71,64, dá o valor da parcela. Dá o valor, a quantidade de parcelas. Então, em suma, é este o resumo do projeto que está já tramitando aqui nas comissões da Câmara, e eu tenho a certeza que, sempre com a mesma presteza que tiveram com o Executivo até hoje, esse projeto será bem-sucedido. Olha, vejam que importante, em primeira mão, né, presidente? Recebeu ontem o projeto? Semana passada foi lido, já está indo para as comissões. E, olha, é importante isso, e para nós, né, todos que estamos aqui, a dirigente de associações, a comerciantes, empresários. Então, o parcelamento não é a perder de vista com um valorzinho assim. Não é isso. É o valor... Uma UF... Não, são 30 UFMOs aproximadamente, que dá 71,64. O ano que vem, mudando a UFMO, esse valor muda. Tá? Esse valor muda. Então, significa que a proposta não é uma proposta que prejudica a arrecadação, pelo contrário, vai mantê-la de acordo. E também não é assim, então eu devo R$ 2.000, vou dividir em até 100. Não é isso. Tá? Importante isso. Sim, gostei disso. Porque o que acontece? Nós temos uma tarifa a pagar aos bancos pelo recebimento, porque nós não fazemos recebimento de impostos na prefeitura, é feito pela rede bancária. Então, se você não faz esse limite, você acaba perdendo a forma de arrecadação. E o porquê disto? O mais ansioso, a pessoa mais ansiosa nessa história toda foi o prefeito até hoje. Nos últimos 15 dias, ele me ligava diariamente para perguntar sobre isso. Porque, realmente, é uma forma de nós, neste momento, conseguirmos organizar a vida das pessoas, porque as pessoas querem pagar
Mas é só que, muitas vezes, não conseguem pagar. O ponto importante é o seguinte, que nós estamos respeitando a capacidade contributiva do contribuinte. A capacidade contributiva... Um lenço que deve ter... A capacidade contributiva do contribuinte... Eu falei a capacidade contributiva, a lâmpada estourou. É uma coisa impressionante. A força, a energia. É o prefeito ansioso com a aprovação do projeto. Porque essa questão de parcelamento de débito é uma situação muito delicada, né? Porque, assim, todos nós queremos pagar as nossas dívidas, e pagamos também. Aí, de repente... Porque há pessoas que não têm dificuldades, têm problema de doença na família, por um período desempregado, mudança, recebeu parentes de outra cidade, isso aumentou as despesas. Mas também há alguns que apostam no parcelamento. Sim, né? Sim, na anistia. Aí na anistia. E a anistia é diferente de parcelamento. Então, assim, eu acho muito, muito bom, e já podemos dizer, ajudar as pessoas que estão nessa situação a começarem a pensar na sua organização. Sim, e professora, só interrompendo, o mais importante disso também é que são todas as dívidas que se tem com a prefeitura, inclusive as empresas, aquilo que devem. E a nossa ideia é que elas continuem investindo na cidade, crescendo e gerando emprego. E, muitas vezes, quando você aumenta o prazo de pagamento dos débitos, você aumenta a capacidade de investimento dessas empresas. Então, é isso que nós queremos também. Ou seja, solucionar os problemas das pessoas de forma que a dívida com o município não seja impeditivo de investimentos. Então, é essa a ideia de fomentar. Muito bem. Já, Comissão de Finanças, já quase que tivemos a explicação sobre isso, mas vamos estudar mais. Tem mais duas perguntas. Uma é uma pergunta, mas acho que fica como sugestão, né? É da Simone, professora Simone. Dos 30,31% gastos na educação, a sugestão seria mais prudente especificar esses gastos em quais ações foram, né? Como, por exemplo, explicitar quais foram os programas que utilizaram esse valor, né? Essa porcentagem. Assim como também na saúde. Quando é que foi usado no uniforme, quando é que foi usado em compra de remédios. Enfim, apropriar-se mais, ficar mais ciente para entender melhor. Então, não sei se seria possível hoje, mas na próxima, se for... Tem essa daqui. O senhor quer responder? Sim, boa parte das despesas efetuadas por cada órgão estão até no portal da transparência. Se entrarem lá no site e buscar, vocês vão identificar claramente o que as despesas por órgão. Mas é importante que isso seja feito, sim. A exemplo da saúde, a inauguração dessa UBS nesse final de semana é um investimento na saúde, porque ele foi todo construído com recursos do Tesouro. Então, tudo isso é investimento na saúde, promover a saúde. Mas precisaria abrir. Parte disso é pessoal, enfim, os professores, tudo aquilo, a manutenção das unidades. Então, quem nos assiste pela internet, olha só, que são estão navegando na internet, é importante, o portal da transparência, que está na página da Prefeitura, no www.osasco.sp.gov.br. Vai lá no portal e acompanha conforme o nosso secretário mencionou. Tem mais uma pergunta do nosso querido Eli, sempre presente, que em primeiro lugar, quero parabenizar pela apresentação, e, em segundo, quando o senhor fez uso da palavra, menciona a questão da saúde, sempre a saúde. Mas, quando um munícipe está com uma guia no posto de saúde há 8 meses e tem, na sua frente, 340 munícipes aguardando em fila, o que o secretário nos diz sobre isso? Eu estou repassando a pergunta, secretário. Olha, não é a minha área, mas porque nós temos aqui, inclusive, audiências públicas especificamente da saúde.
Eu acho que esta audiência pública era importante. Eu não estou aqui jogando a bola no meu companheiro Zé Armando Mota, porque eu tenho o máximo respeito na condução daquela pasta, mas essa é uma pergunta diretamente que tem que ser feita a ele. Porque há algumas, o que eu conheço um pouco dessa matéria, por estar dentro do governo, há algumas especificidades e, muitas vezes, as coisas não são efetivamente como elas são. Então, Eli, nós estávamos aqui conversando, né? Da mesma maneira como existe esta audiência pública de prestação de contas, também há audiência pública da Secretaria de Saúde, tá? Que a nossa colega vereadora doutora Karen Gaspar preside a Comissão de Saúde. Aconteceu uma há umas 3 ou 4 semanas atrás, porém, referente ao quadrimestre ainda do ano passado. Houve uma questão, foi equacionada. Então, a deste primeiro quadrimestre deve estar para acontecer. Então, nós já estamos todos convocados para poder vir e desfazer as nossas dúvidas com o secretário José Armando Mota. Não há mais perguntas, mas eu tenho uma. Nós vimos ali que as despesas de pessoal e encargos estão em 63,51% das despesas correntes da administração direta. Ontem, quando o prefeito apresentou o concurso público, tá, que eu também parabenizo, eu sou uma convicta defensora do serviço público, assim como do processo administrativo disciplinar, para não enganar ninguém, né? Ele disse que a questão dos reajustes aprovados na casa, que são extensivos também aqui à Câmara, também à administração indireta, não estariam previstos para que não fugisse da lei de responsabilidade fiscal. E esse percentual que você nos mostrou, também o percentual aumentado por conta da antecipação dos Dias das Mães, como é que isso está? Tem como nos explicar paciente e didaticamente? Para que nós pensássemos, nós temos que trabalhar com aquele percentual de 47% do comprometimento do orçamento. Essas despesas de pessoal e encargos, elas envolvem, neste momento, algumas questões importantes de início. Por exemplo, a área da educação, as férias dos funcionários, geralmente em janeiro, contaminam o índice. Entendeu? Então, tem algumas variáveis no caminho da folha de pagamento que, em alguns momentos, ela dá um pico sobre a receita. Mas, invariavelmente, o que nós trabalhamos é com o índice de impacto da folha ante as receitas, a receita corrente líquida do município. Por que dá este valor? Porque nós temos a receita corrente líquida, ela é menor que a receita total. Então, quando nós buscamos o percentual de desembolso, neste momento, pelas variáveis, dá um valor maior. É por conta disso. E, nesse período agora, teve mais o 13º, que nós antecipamos a primeira parcela. Teve a questão de insalubridade de um grupo de funcionários, salvo engano, foi pago aí em algumas parcelas que concluíram agora no mês de março. Você tem rescisões que vão sendo feitas. Então, por isso é que esse índice ele altera. E, secretário, quando nós votamos aqui na Câmara o PL dos reajustes, todos nós, mais ligados não apenas mais ligados à Comissão de Economia e Finanças e também ao nosso líder, o vereador Aloísio, estávamos preocupados por conta do pagamento retroativo da lei do piso salarial dos professores, né? O piso salarial profissional. Porque a legislação federal, a Lei 11.749, se eu não estou enganada, prevê que, autorizado determinado o índice de reajuste, ele seja retroativo a janeiro, né? Então, nós já tivemos, por questões muito menores, insatisfação por parte da categoria, tal, que saiu. Nós estávamos aguardando apenas a divulgação oficial desse índice. O senhor tem alguma informação, em que pese não ser a sua secretaria? Não.
Não tem informação. Não tem informação. Mas, com certeza, autorizado, nós podemos aguardar o depósito. Nós não, as nossas colegas professoras. Acredito que sim. Por problemas financeiros, não será. Não será. Ótimo. Ótimo. Então, os colegas da rede, olha, Simone, tá? As colegas, principalmente as que tinham, são poucas, felizmente, o valor de hora-aula inferior ao piso, receberão retroativo, tão logo Brasília determinar e oficializar. A secretária Marisa já havia dito isso, mas nós, humanos, somos muito ansiosos, né? Então é bom esclarecer. Não havendo mais nenhuma pergunta, isso, houve um problema com a iluminação, houve a queima de um cabo, é isso? Rompeu um cabo, mas está todo mundo nos ouvindo, né? Certo. E ninguém está impedido de falar porque está no escurinho do cinema, não. Pode falar, viu? Tá? Ah, chegou mais uma. Apenas um esclarecimento. Tenho um terreno há mais de 40 anos, mas o recibo se extraviou. Está em nome do antigo dono, o qual não encontro mais. Qual seria a solução? Entrar com uso capião? O senhor saberia orientar isso? Não. Da minha parte, interferir nessas questões patrimoniais e possessórias, embora advogado, nunca advoguei nessa área, então eu fico devendo essa resposta. Acho que o ideal é procurar a Secretaria de Habitação, Departamento de Uso do Solo, né? Sim, sim. Verificar como é que consta isso no cadastro da Prefeitura para ir tomar as medidas judiciais pertinentes à questão. Eu acho que é importante. E não é um problema só. É bastante comum. Bem, então, pedindo desculpas, né, pelo acontecido, que foi romper um cabo, independente da nossa vontade, com certeza. Queria agradecer ao senhor Marcelo Scalão, secretário de Finanças, bem como aos seus colaboradores aqui presentes. Agradecer a presença, vou nomeá-los, da Adriana Pereira Ribeiro Guimarães, da dona Ana Paula Braga, João Luiz Damiati, Marilda Melo, Jorge Nakayama. Quem mais que está assessorando aí? A nossa querida Lucineide, que eu estava lá ouvindo as explicações para além das do secretário. Tá? Agradecer a presença do vereador, do Humberto de Aquino, do doutor Rafael Talarito, representando a Comissão de Assuntos Legislativos da OAB Subseção Osasco. Muito obrigada. Tá? Estamos sempre à disposição. Ao Eli de Freitas, tá? E aos nossos vereadores, ao vereador Aloísio Pinheiro, líder do prefeito na Câmara, ao Rogério Silva, membro da comissão, uma comissão sempre batalhando, trabalhando. O Alex precisou sair, ele já havia dito que tinha problema. Ao nosso companheiro e também presidente da Comissão de Educação e membro da Comissão de Economia, o Valdir Roque, e ao presidente, que ficou a sessão toda, embora tenha uma agenda muito corrida. Muito, muito obrigada. Agradecer a todos, à imprensa também presente, ao público presente. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Para assistir às reprises, consulte programação no nosso site www.osasco.sp.leg.br. Queria agradecer aos funcionários da Câmara, aos funcionários dos gabinetes, que organizaram e trabalharam para que essa audiência pública cumprisse positivamente seu objetivo. Queria agradecer a assessoria da Comissão de Economia e Finanças, que sempre nos estimula a perguntar mais. Desejar um bom dia a todos e está encerrada essa audiência pública. Muito obrigada. E, às 15 horas, a sessão ordinária da Câmara. Muito obrigada.